Continuando o nosso assunto sobre os efeitos, né, de você ter ou não ter um bom relacionamento com as forças invisíveis. Bom dia, Papo Quântico da Gigi, segunda a sexta às 8h08 da manhã. Gente, vamos continuar esse assunto, porque esse assunto ele deveria fazer parte da grade escolar, né, para a criançada. Gente, o quanto que a gente tá fadado a ter insucessos na vida, a ter o efeito, né, da confusão mental no final do dia. Ai, eu tô com a cabeça cheia. E aquela... Gente, o que eu mais atendo nas minhas sessões, minha vida não vai pra frente. Dou um passo pra frente, 2 pra trás. 1 pra frente, 3 pra trás. Rodo e não sai do lugar. E o interessante é que a gente só acorda depois que já rodou 50 anos, 60, né? Tem gente que às vezes até mais. E aí, o que acontece? Vamos aguardar o pessoal entrando aqui pra gente desenvolver esse assunto maravilhoso que faz parte do nosso dia a dia. Nós não nos damos conta disso. E a gente acredita que muitas vezes, quando você acorda cansado, com mau humor, ou que você tá com baixa de energia, né? Na grande maioria das vezes, isso está diretamente ligado à interação que você está tendo com as forças invisíveis, né? Então a pessoa se sente sugada, parasitada, confusa, né? E entre outros milhões de efeitos. São os efeitos colaterais de nós não nos relacionarmos, não lidarmos devidamente com as devidas ferramentas com as forças invisíveis. E acaba que a nossa vida começa a tomar direções ao longo, né, de décadas e décadas. A gente vai percebendo que muitas vezes a nossa vida toma uma direção, várias direções. A gente fala, gente, mas como que isso foi acontecer, né? E às vezes dá a sensação, eu tenho certeza que vocês já viveram isso, que você está dirigindo o carro, você está ali dirigindo o carro, é como se você perdesse a direção. Que mesmo que você virasse o volante, o carro não vai para aquela direção, ele vai para outra. Você fala, não é possível uma coisa dessa. E às vezes ele vai tomando uma direção muito estranha e você não consegue frear, você não consegue, né, ter um controle sobre o carro. E esse carro é a sua vida. E você começa a falar assim, nossa, minha vida degringolou. Alguém já falou isso? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ladeira abaixo, degringolou. Eu já passei por isso. Eu tive um momento na minha vida que isso aconteceu e eu fiquei chocada, impressionada. E é como se você perdesse totalmente a direção e o carro tomasse as suas decisões por conta própria, né? Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele começa a se enrolar, se perder. E isso tudo está diretamente ligado ao fato de nós não termos, na época, né, as ferramentas, conhecimento, expansão de consciência. E as forças invisíveis fazendo o que querem. E o que querem no sentido que é lógico, que a gente dá permissão e faz escolhas. É tudo uma série de consequências, de posicionamentos, de escolhas inconscientes que nós vamos fazendo. É como se o nosso inconsciente assumisse a direção dentro de tudo aquilo que está ali dentro, todas as bagagens, né? E que muitas vezes as bagagens não são nossas, são das entidades, são dos seres. E na medida que você vai entendendo e lidando com isso, aprendendo a lidar com isso, é muito impressionante, porque é como se você voltasse totalmente a restabelecer a direção
do seu carro, no volante, você consegue frear, você começa a ter um ritmo. Você, depois de um bom tempo que você vai usando as ferramentas, né? Se tornando mais consciente e tudo, você vai reassumindo essa direção do seu carro. Esse momento você fala, ai, sabe quando o carro perde o controle, aí você consegue assumir novamente a direção, evitando às vezes, né, mais dissabores, né? E quando você percebe que você, usando as ferramentas, você realmente restabelece, harmoniza, né? O seu espaço, o seu lugar de direção, não é controle, é a direção, né? Você já está mais apto a fazer escolhas mais conscientes, né? A ter no dia a dia usar ferramentas para poder liberar muitas, vamos falar assim, seres e entidades que você fica submetido à influência delas. E essa liberação, essa forma de lidar com tudo isso é fundamental, porque, gente, a vida, ela não é um ensaio, é ao vivo e a cores, é o que está acontecendo. Muitas vezes a gente passa por dissabores e eu sempre falo, qual que é o presente por trás, né, dessa situação tão, às vezes, desconfortável mesmo, né, bem desagradável. O presente que está por trás de tudo isso é a gente acordar, é trazer consciência. Aí você começa a perguntar qual consciência se requer aqui. E nesse momento você começa a perceber. Ou você encontra alguém, como a Giselda, assim, para usar a boca dela para falar para você. Olha, você está sofrendo, passando pelas consequências de não saber lidar com as forças invisíveis. Você tem uma potência, um poder, uma energia generativa gigantesca. Você é como se fosse uma estrela que tivesse caído dentro de um corpo físico. E essa energia está sendo usada. E as entidades, os seres e os portais estão soltos, todos à vontade. E nesse momento, quando a pessoa realmente... Olha, a pessoa só faz a escolha quando tá realmente não aguenta mais. Eu só comecei a buscar isso de forma assim... E realmente usar, né, as ferramentas, porque não é só fazer um curso, aprender, é usar a ferramenta. E a gente resiste muito. Temos muitos pontos de vista para não usarmos as ferramentas. Nossos e das entidades, porque elas sabem que depois que você começar a usar aquelas ferramentas, elas não vão ficar tão à vontade, tão soltinhas, né? Elas não vão mais poder te acessar com facilidade, porque você estando na inconsciência, o que acontece? Elas fazem, elas podem te manipular e trazer consequências, né, pouco interessantes. E quanto mais você usa a ferramenta e quanto mais você está consciente, né, do que você está, com o que você está lidando, toda essa expansão, ela é gradativa. Ninguém consegue, do dia para a noite, em 24 horas, ter domínio de todas as ferramentas. É um treino, é musculação. E essa musculação, quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai ter resultado. Eu posso te dizer que o resultado é imediato. Mas na sua vida, a médio prazo, você já vai ter assim, resultados gigantescos. Você vai perceber. Isso aconteceu comigo, isso acontece com os meus clientes, meus alunos, assim, todos, sem exceção. Usou a ferramenta, não tem como a pessoa não expandir, só não tem como. Ela mesmo que ela fale assim, acredito nada disso, não vou fazer essa pergunta aqui.
a vida que funciona para mim? Qual que é a vida que funciona para mim? Fica fazendo essa pergunta. Mesmo, né, coloca um pouquinho de entusiasmo nela. Ô vida, o que eu posso receber de você? Universo, o que mais eu posso receber de você? Pega aquele chefe ou aquela pessoa na sua família que você tem, né, situações e situações. Começa a fazer pergunta aqui dentro da cabecinha da pessoa. O que eu posso receber de você? Qual que é o presente que você pode ser na minha vida? Qual é a contribuição que você tem para me oferecer? Começa a fazer essa pergunta. Para tudo na sua vida. Começa a se comunicar com as consciências. Aprende a se comunicar. Com seu carro, com sua casa, com sua geladeira, com seu móvel, com a sua cama, com o que você quiser. Com a sua profissão, com o seu negócio, com a sua conta bancária. Já pensou que maravilha? É isso que o curso das forças, Criando com as Forças Invisíveis te oferece, no mínimo, é muito além disso. Você aprender a quebrar esses acordos, pactos, esses pontos de vista, os julgamentos, entender como que isso funciona. Maravilhoso. Aí você fala assim, puxa vida, eu tô começando a perceber que eu posso ter autonomia na minha vida. Que eu posso dirigir o carro. Que o carro, na medida que eu dirijo de forma consciente, o carro da minha vida, eu consigo resultados reais, palpáveis, dia a dia. Sabe aquela situação que todo mundo reclama, o dinheiro entra, mas sai tudo. Já pensou você usar ferramentas e liberar essa situação e simplesmente sair desse padrão de repetição? Eu ganho, eu faço sucesso, eu dou um passo para frente, quando eu vejo, voltou tudo para trás. Sabe aquela rodinha do hamster? Você fica girando, não sai do lugar. Agora, a gente só escolhe mudar isso na hora que a gente não aguenta mais, a gente tá de saco cheio mesmo, fala, não aguento mais. Daí dá um surto. E na medida que você vai saindo dessa situação, que você vai criando uma vida muito mais interessante, mais expandida, mais alegre, você vai liberando esses padrões de comportamento, de repetição, de padrões mesmo, né? De emocionais, de perdas, etc, etc. Quando você começa a liberar tudo isso, vai ficando muito mais leve. Você fala, puxa vida, não imaginava que a vida podia ser tão leve. Não imaginava que era possível estar nesse estado de presença, contemplação, gratidão, alegria, bem-estar. Agora, isso só é possível se você escolher isso. Mas a escolha não é uma escolha da boquinha para fora. Eu quero. Eu quero. Sabe aquele, eu quero. Não. Quando você escolhe realmente, você se compromete. E quando você se compromete, você vai usar as ferramentas que você vai criar condições de aprendizado, fazer curso e aprender a usar a ferramenta e usar a ferramenta todos os dias. Todos os dias você vai usar a ferramenta. E aí depois de um tempo você me diz se você teve ou não teve resultado. Teve. Você teve resultado e não foi pouco não, é muito. Você vai ter resultados incríveis. Incríveis. Então assim, lidar com
essas forças invisíveis, entidades, consciências de seres, não quer dizer que você vai ter que se instrumentalizar de rituais, nada disso, pelo contrário. A proposta hoje é completamente avessa, né? Contrária a qualquer tipo de ritual, forma, estrutura. Porque eu tenho que acender uma vela, porque eu tenho que fazer nada. Eu me encantei com esse universo, em função de que eu pude me libertar desse monte de ritual, de coisa. Gente, nada contra quem gosta. Eu já gostei, hoje em dia eu entendi, né? Como que a banda toca. Eu fui entendendo e eu fui percebendo que eu podia me libertar e expandir além de tudo isso, estar além de tudo isso. E criando com as forças invisíveis, eu ensino você a se liberar também. E você trabalhar no espaço de consciência, recebendo de tudo e de todos, aprendendo a receber, né? E como você dá um encaminhamento, né? O caminho das ferramentas. E esse caminho é pessoal, individual de cada um. Você usando as ferramentas, você vai ter o resultado de acordo com o seu universo, a somatória de tudo que você viveu, de todo o seu conteúdo inconsciente e de tudo aquilo que você vai liberando também, né? Todo o peso, tudo aquilo, todas aquelas bagagens que você, né, foi carregando. E muitas vezes essas bagagens não são nossas, na maioria das vezes. Porque se a gente tivesse que lidar só com a nossa bagagem, nossa, a gente não ia ter nada, não ia. Gente, esse planeta aqui, todo mundo ia entrar e sair de boa. A questão é que essa bagagem, ela além de ser trocada entre partes, pessoas, situações, principalmente pessoas, entidades, pessoas com corpo e sem corpo, ela é coletiva, tem um aspecto coletivo. E como nós fomos cegados, né? Nós fomos enganados, muito assim, equivocados, né? Nessa trajetória de lidar com as forças invisíveis aí ao longo de eras e eras. Os seres que estão vagando né, nas outras dimensões, eles estão ali há muito tempo. E o estado de abandono, né, que as outras dimensões estão ao nosso redor, dos seres e tudo, é gigante. Quando eu falo estado de abandono, estou querendo dizer estado de inconsciência. Nós nos abandonamos, nós nos largamos à mercê da inconsciência, de toda a inconsciência. Nós estamos no piloto automático há muito tempo, mas é muito tempo mesmo. Nós estamos no piloto automático faz tempo. Como seria você escolher e ter ferramentas para sentar no volante da sua vida, dirigindo, tendo autonomia, escolhendo, vou para a direita, vou para a esquerda, vou estacionar, vou aumentar a velocidade, vou diminuir. Esse é o balé da vida. Como seria você entrar e participar ativamente desse balé que é a sua vida? Você se entrelaçando com as pessoas, com as situações, de uma forma leve, sem o peso do aprisionamento, sem ter que se aprisionar, sem ter que se trazer desafios desnecessários para a sua caminhada. Pelo contrário, a caminhada for leve, gostosa, você falar, puxa vida, ó, eu tô aqui caminhando, tô
tô me movimentando, tô fazendo a minha caminhada tranquila, não tem nada de me impedindo. As pedras que eu vou encontrando no caminho são coisas extremamente possíveis de serem transpostas, né? Sabe quando a gente está naquele momento que a grande maioria, gente, sabe o que acontece? A sujeira do fundo da piscina subiu. Tudo aquilo que a gente não lidou, que não está lidando, não está cuidando, está começando a pipocar. E esse é o conteúdo coletivo e individual de cada um, familiar, tudo mais. Tudo que não está sendo trabalhado. Bom dia para todo mundo que está entrando, meus amores. Bom dia. Então, assim, todo esse conteúdo, tudo isso que está rolando, no geral, que a gente está percebendo, né? As pessoas foram jogando a sujeira toda por debaixo do tapete, foram enchendo. Só que o tapete agora, ele tá tão lotado que ele não cabe mais. Aí essa sujeira tá começando a vazar, a sair. Eu falo sujeira, gente, na realidade são os emaranhamentos, né, que a gente chama de emaranhados familiares, emocionais, de vida. Que as constelações, por exemplo, elas trabalham isso com muita, né, condição. Dependendo do constelador, você consegue trabalhar coisas bastante interessantes. Entende? Só que tem muito ponto de vista, né? Muita limitação também. Que as pessoas que criaram, né? Que trouxeram isso, tinham os pontos de vista delas, né? Então depende dos pontos de vista que o seu constelador vai ter. Porque né? Mas é possível você ir liberando esse novelo, esse emaranhado. Você imagina um novelo todo puxado, sabe quando você puxa e vira aquela bagunça, você não sabe onde é que tá a ponta? A gente, quando se depara numa situação dessa na nossa vida, a gente tem que parar e falar, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. E se eu continuar não ter consciência, se eu não tiver clareza do que está acontecendo comigo, eu vou só me enrolar mais. Que bom, Lorene, você vai mudar amanhã? Que legal. Parabéns, Lorene, que bom, querido, fica muito feliz. Mudança é assim mesmo. Eu fiz zilhões de mudanças na minha vida, eu mudei tanto. Outro dia, um tempo atrás, eu fiz uma lista de todos os lugares que eu estive, porque eu fui fazer uma limpeza energética, sabe? E aí aí eu consegui, menina, mas olha, deu 20 e poucos, acho que foi mais de 20 lugares. E aí eu fui fazer uma limpeza energética, né? Até vou ensinar isso, pessoal. Quem tá aqui que for fazer o curso, me lembra de eu ensinar lá no Forças Invisíveis, Criando com as Forças Invisíveis Avançadas, sábado e domingo, e ensinar a fazer essa limpeza nesses lugares que nós tivemos, né? Como que é isso? Sabe por quê? Foi bom a Lorene falar disso, que vem uns assuntos legais. A gente deixa muita impressão, a gente carrega muita informação. Que fica plasmado mesmo nesses lugares. E às vezes a gente se envolve em emaranhados que nem nosso não é. Então, quando você vai entrar num lugar novo, né, tem que liberar as energias, viu, Lorena? Antes de você ir para lá, já começa a liberar. Destrói, pelo menos assim, você não tem muita ferramenta, mas destrói, descria. Todo emaranhamento que tiver, libera lá. É importante, porque senão você tem uma história que tá
A não ser que seja, mesmo que seja um imóvel novo, construiu agora, comprou um apartamento novo. Teve muita gente que passou por ali. Construiu, os trabalhadores, engenheiros e tudo mais. Pessoal, em todas as fases da construção, eles estão deixando plasmado, vamos dizer assim, nas paredes, né, daquela edificação, na estrutura dela, toda a energia deles e entidades, aquilo vai plasmando. E a gente nós estamos, né, numa cultura ocidental que não liga muito para isso. Os orientais já têm consciência, muito mais consciência disso do que a gente, né? Como que é? E eles têm lá as crenças deles, eles têm as ferramentas deles, né? Sou quase um cigano de tanto lugar que já passei pelo Brasil. Foram muitas mudanças. Pois é, Marcelo. Eu também já fui meio cigana. Agora eu dei uma sossegada, tô gostando. Tô até assim, olhando, gente, é isso mesmo, tudo. Eu tô gostando de ficar. Nossa, senti assim, esse lugar é meu. Não que eu não possa amanhã ter outra escolha. Claro, me sinto totalmente à vontade. Porque se isso acontecer, eu vou perceber, né? É um processo, né? Você não dorme um dia, né, ligado àquilo, no outro dia de manhã você fala, eu não quero mais, vou embora. Isso é um processo. Então, como eu tô mais consciente dos processos e tudo, né? Mas todas as mudanças que eu fiz foram extremamente proveitosas, Marcelo, todas. Eu achei. Eu fiz, né, fiz uma trajetória de vida. Hoje eu me orgulho muito disso. Já fui muito, assim, criticada, né? Muito mal falada por causa disso. E tem familiares, pessoas às vezes até na família que você não tem muito contato, que se vem no direito de meter o bedelho na sua vida e achar alguma coisa. Como você vai achar? Alguma coisa da minha vida? Você tá aqui dentro da minha casa? Você tá vivendo a minha vida? Como que é? Você comprou o passe? Você tá dentro do meu corpo já para saber como é que é? Né? Então, quando a gente vê muito julgamento, fala assim, mas como é que é isso? Né? Aí tem aquela brincadeira, assim, já que você tá tão envolvido com a minha vida, você tá tão preocupado comigo, toma aqui umas contas pra você pagar, água, luz, vai pagando, PVA, IPTU, vai pagando. Então você paga também, né? Porque para participar da minha vida ativamente, tem que, né? Todas as partes. Né? Então é isso, a gente recebe muito julgamento, e assim, gente, eu tô aqui tudo fazendo essa brincadeira e tudo, mas pra mim, eu nunca me importei. Teve umas fases que eu fiquei meio assim, sabe, bolada com as coisas e tal, depois aí eu voltei, meu estado natural é não me importar com o julgamento, com o que a pessoa tá falando, o que ela tá pensando de mim. Gente, a passagem aqui, ela é rápida. Gente, eu digo o seguinte, eu quero aproveitar esse momento para fazer algo relevante para mim. E lógico, ser contribuição também. Para fazer algo de relevante. Não ser irrelevante na vida de algumas pessoas. Não de todas, mas de algumas pessoas. Trazer essa bagagem, né, para poder ser contribuição. Isso é gostoso, mas só que as pessoas confundem isso, né? Assim, eu vou ajudar e tudo, não é, você contribui. Agora fica todo mundo aí falando e tudo, mas a gente vai cuidar da vida de vocês, né? Não, nunca tive paciência, não tenho. E para ser eu não posso me preocupar com o outro, com o julgamento do outro, porque eu sou exótica. Sempre fui diferente demais. Só de olhar, as pessoas já olham para esse cabelo, olha para esse... É o jeito, né? Nossa, o que eu vejo de humano olhando para mim, sem entender. E as pessoas olham e falam, uau.
E hoje em dia, né, tá todo mundo só reclamando. Quando você vê uma pessoa leve, rindo, brincando, sem reclamar, o povo acha é muito fora do padrão, né? Sempre foi. Ai, ai. Mas as mudanças são muito interessantes. Ah, Marcelo, você tá no curso de final de semana. Aí você vai aprender. Me lembra de falar disso, da questão dos lugares, né, das mudanças e tudo. Você vai ser o meu, eu não vou nem anotar isso, você fala. Ô, Zé, fala disso aí. Que aí eu vou falar um pouco disso, tá? Como que as ferramentas e tudo, né? É muita ferramenta e dá para usar perfeitamente para essas situações de que os lugares que a gente já passou e tudo. Nossa, eu acho tão estranho, é tão interessante quando alguém chega para mim e fala assim: nossa, eu moro numa casa que eu nasci nela, me criei nela e tô nela até hoje. A pessoa às vezes já tá idosa. Eu olho e falo: uau, como que deve ser isso? Quantos pontos de vista, né? Quanta energia tá ali amalgamada ali, né? Emaranhada. Quanta. Eu nem imagino como seja isso. Muito interessante. Eu também só fui bem cigana, viu, Marcelo? Bem cigana mesmo. Agora a cigana aposentou. Tô mais quieta, mas tô curtindo tanto. Tô entendendo mais as coisas, né? Essa caminhada toda é pra gente chegar nessa maturidade, né? Nesse ponto de consciência. Não é pra parar nele. É pra gente continuar expandindo. Mas aí a gente vai entendendo um monte de coisa, como é que funciona. Aí a gente começa também a funcionar um pouco diferente, né? Lá no curso também a gente vai entender, viu, Marcelo? Por quê que a gente funciona diferente em determinadas etapas da nossa vida. É muito legal. E vocês vão ficar bem, assim, impactados com muita coisa que vai ser contada, trabalhada, ferramentas, com muita clareza. Isso mesmo, Marcelo, me lembro porque eu gosto, né, já que é uma demanda, que é tanto assunto, Marcelo, tem tanta coisa para falar, e eu não posso falar de tudo, porque não dá tempo, mas eu vou falar dos principais, e isso aí é bem legal, né, essa questão aí a gente já elucida várias coisas, né, a atuação, as ferramentas nos imóveis, né, nas casas, nos lugares e tudo, para poder liberar muito emaranhado. Então, quando você mudar, aí depois do curso você vai falar assim: agora eu posso mudar à vontade, que agora eu já sei. Assim, eu digo assim, pode no sentido de não ficar sofrendo o efeito, né, de determinados lugares e tudo, que a gente às vezes chega, né? E aí você vai aprender a lidar com isso, é muito mais interessante. Eu virei, assim, é outro ser humano, né? Depois que você aprende a lidar. E aí fica muito claro, né? Porque que a gente às vezes tem uma predileção para um lugar, sabe? Numa região. E a gente vai entendendo isso, vai usando ferramentas, se comunicando com as forças invisíveis, e você vai se empoderando mesmo, né? Do que você é, do que você veio, como que você pode lidar com tudo isso, com leveza. Ter uma vida muito mais prazerosa, muito mais próspera. Porque prosperidade não é só dinheiro. Você, obviamente, você expande sua vida financeira, mas você expande também prosperidade nas amizades, no conhecimento, né? No seu saber, destravar o seu saber interno, trazer ele à tona. Que ferramenta, Lorena? Você está se referindo a quê, querida? Eu não entendi, assim, não estou entendendo que ferramenta que você está se referindo. Mas, gente, olha, mas aí você também vai ter que aprender a deixar de ser esponja, né? Aprender a lidar com essa habilidade, né? Que a gente chama de ser esponja, né? Vou fazer o curso gravado. Mesmo gravado, terá um momento para interação ou perguntas?
Não, Ellen, você vai para um grupo do WhatsApp, você vai fazer pergunta sempre, eternamente. Quantas perguntas você quiser. Fica tranquilo. Eu tô sempre acompanhando. Sim, é uma boa. É essa mesmo, pode usar, Lorene. Tudo, para tudo. Para tudo você pode strikes criar e liberar. Para tudo. Sentimento que vem, uma conversa, uma pinta que apareceu no seu corpo que tá esquisita, qualquer coisa. Você pode usar assim, tá? É porque eu não tava entendendo o que você tava falando. Desculpa. Né? Ah, bom dia, Sr. Otávio. Então, gente, o que acontece? Você, quando começa a lidar com essas forças invisíveis, quando você tem consciência e aprende a se relacionar, a liberar toda a carga eletromagnética, aprender a negociar, né? Situações das mais diversas possíveis, né? Das mais diversas possíveis, devidamente, porque para você tem que ter a ferramenta com clareza. Não dá para ficar usando. Gente, como é que eu vou falar? É um arcabouço de informação tão gigantesco, de opções, de possibilidades tão gigantescas na sua vida, em todos os níveis que você tem, depois que você faz um curso desse, que não tem pra ninguém. Sua vida, você fica até meio assim. Tem hora que eu olho e falo, qual que é a ferramenta? Aí eu faço a pergunta, qual que é a ferramenta que você requer aqui? Porque tem tanta ferramenta disponível, tantas coisas. Coisas podem ser feitas e utilizadas e transformadas na sua vida ali, ó, no dia a dia. Mas é prático mesmo, é prático. Então, esses cursos, Criando com as Forças Invisíveis 1, Criando com as Forças Invisíveis Avançado, depois, aí no curso com as Forças das Forças Invisíveis Avançado, eu vou lançar para o pessoal de dentro do curso, porque só pode ser, eu estou fazendo uma gradação aí, uma dependência, porque não dá para você chegar em assuntos, conteúdos avançados sem você ter feito, né? E musculado a sua consciência o suficiente para você poder utilizar aquilo, acessar aquilo. É músculo. Consciência é músculo. Então, o que acontece? Você faz o curso, aí quando você chega lá no avançado, sábado e domingo agora vai acontecer, ele fica gravado. Lá eu vou, no final do curso, eu falo, gente, ó, eu vou propor para as pessoas alguns workshops para frente, para eles fazerem, assim, de forma, lógico, escolha deles e tudo, para a gente poder aprofundar, porque é assunto demais da conta. E eu tô querendo, depois desses 2 blocos de informação, assim, muito grandiosos que eu tô trazendo no Forças Invisíveis 1 e nesse avançado, aí depois eu tô querendo pulverizar mais as informações em workshops para as pessoas poderem digerir melhor. O primeiro curso, ele é longo, o segundo tá mais enxuto. E aí os workshops vêm trazendo umas condições para as pessoas poderem acessar de uma forma mais leve. Porque as pessoas às vezes ficam boladas, que é muita informação. Tanto para a pessoa que está recebendo, quanto todos os seres que estão acompanhando, toda a turma dela às vezes, né? A pessoa às vezes ela levanta muita barreira e tudo por causa dos pontos de vista das entidades que estão com ela. E nesses cursos você vai aprender a facilitar, a liberar essas entidades, um monte de coisa. Só ficar só aquilo que é contribuição para você. Tá bom? Tô passando essas informações porque, ó, sábado às 8 da manhã vai ter fluxo quântico com dinheiro, às 8 da manhã, e depois às 10 começa o curso. Criando com as Forças Invisíveis Avançado. No sábado e no domingo também vai começar às 10. E a gente vai
criando o nosso horário. Eu gosto de fazer, a turma que está assistindo o curso, a gente vai parar no horário que é comum para todo mundo, para a gente poder almoçar, às vezes em algum momento, porque é tudo muito energético, né? Então tem momentos que são propícios, ó, então vamos respirar agora, vamos tomar um cafezinho, todo mundo, daqui 10 minutos, 15 minutos a gente volta, e a gente vai explorando o curso e criando esse tempo nosso, desse grupo, até a tarde, a hora que a gente sentir, né? Tudo demanda do fluxo energético do grupo. Por isso que eu costumo não colocar horário fixo para os meus cursos, porque eles podem perfeitamente se estender, dependendo da demanda e das dúvidas que tem. Eu, quando faço um curso, eu não estou preocupada com hora de relógio. Eu estou ligada no fluxo daquele conhecimento e da expansão da consciência das pessoas que estão ali presentes e daquelas que vão estar depois quando elas assistirem ele gravado, entendeu? Por isso que eu faço assim. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, porque eu tô assim, meio atarefada aqui hoje, e vamos ver, amanhã, sexta-feira, a gente volta, né, com uma live para falar mais um pouco desses assuntos, tá? Quem for fazer inscrição pro fluxo quântico do dinheiro, sábado às 8 da manhã, não deixa pra última hora não, tá bom? E o curso Criando com as Forças Invisíveis Avançado, sábado e domingo, 10 horas da manhã, faça a sua inscrição e entre em contato comigo, tá bom? Então ficamos assim e até amanhã na próxima live. Espero estar aqui com vocês às 8 e 8 da manhã pra gente falar um pouco mais desses assuntos, tá bom? Beijo grande e um ótimo dia para todos vocês.